Sejam bem-vindos. Esse seminário penso que será igualmente interessante e polêmico do que nós tivemos aqui com o Michael, uma bifurcação na estrada, a história de como surgiu questões sobre doutrina e a bifurcação que isso gerou no Adventismo, verdade presente de um lado e nova teologia do outro. Livro de Herbert Douglas está sendo lançado pelo Ministério de Publicações de 88, tá? Mas o nosso tema de hoje, o dilema da rebelião, em alusão a uma palestra de Walter Waite, da série Ataque Total. Alguém assistiu essa palestra, Tempo de Rebelião, de Walter Waite? Porque essa série inteira, Transformação Total, com um fundo meio verde, assim, não é aquele azulzão escuro Ataque Total, mas Transformação Total é mais para adventistas, o Ataque Total é mais para o público secular, que está envolvido com maçonaria, coisa assim, mas com fundo verde fala para o adventista, mostrando a história do povo de Israel, como o povo do Adventismo está repetindo passo a passo, ponto por ponto, a história do Israel antigo, provando que nós somos o povo de Deus. Ou seja, algumas pessoas não entendem isso aí, dizendo que apostasia tem coisa ruim, então não é mais o povo de Deus. Não, isso justo prova que é o povo de Deus, porque é passo a passo como o antigo Israel, tipo e antítipo. Começa com a palestra lá no YouTube, você pode colocar 1844 em tipo e antítipo, depois as bordas de Canaã, Minneapolis, e aí um dos vídeos também é o chamado Nada Senão Esse Maná. Esse vídeo, Nada Senão Esse Maná, me ajudou a parar de comer queijo. Foi com esse vídeo. Meu irmão estava trazendo 1 quilo de queijo da Suíça de graça para mim, mas eu falei, não precisa mais, já parei de comer queijo. Então foi um teste assim para mim. E enfim, nessa série, um dos vídeos também é o Tempo de Rebelião e mostra um pouquinho antes de entrar na Terra Prometida, no Jordão, o que aconteceu? Baal Peor. Lembra as Midianitas, ali uma grande rebelião, Coré, Datã e Abirão, os príncipes. E vamos ver aqui também que príncipes estão em rebelião. E o que está acontecendo, afinal de contas? O dilema da rebelião. A luta pelo controle da igreja. Essa palestra não é para falar sobre a ordenação de mulheres propriamente dita. Não é para mostrar que é errado ordenar mulheres, porque a Bíblia tem vários textos sim que mostram, mas não é o objetivo dessa palestra. Coloque lá no site seu, congressamv.org/ordenacão-mulheres, que você vai ter muitos vídeos, Doug Batchelor, Stephen Bohr, falando, antes da Conferência de San Antônio, a gente publicou vários vídeos na TV Terceiro Anjo, eu legendei lá também, e foram vários vídeos. Um pastor lá, Kirkpatrick, ótimos argumentos, mas resumindo aqui, numa casca de nós a Bíblia não fala, por exemplo, que o ancião, que o bispo seja marido de uma só mulher, em Timóteo. Então, não fala que seja cônjuge de uma só pessoa. Não é generalizado, é marido de uma só mulher. Mas só aqueles argumentos, não, é que tem que ver que naquela época a cultura era patriarcal. Então, se fosse hoje já dá. Tem que ver o princípio por trás. Esse é o argumento deles, entendeu? Mas só que não pegam a Bíblia ao pé da letra. Lembra a palestra que a gente fez ontem, a gente começou? Hermenêutica bíblica, como eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia como, temos que extrair o princípio, não é bem assim, certinho, tem que ver o contexto, sabe? Então, não, é ancião, marido de uma só mulher, esse aqui para mim é o principal, fechou. Mas tem outros também, outros versos, 12 apóstolos. Jesus não quebrou muitos tabus, escolheu um publicano, foi lá, Maria Madalena, samaritano, mulher cananeia, mas o tabu de ter 12 líderes homens, ele não quebrou. Já repararam? 12 líderes homens, nenhuma mulher. Então, 12 apóstolos, tem muitos argumentos, mas não é o objetivo dessa palestra, tá? O fato é que vamos ver um pouquinho do histórico, do que está acontecendo na igreja, as decisões que foram tomadas sobre isso e a rebelião, que é as pessoas que insistem em ordenar mulheres. Vamos lá. Então, dizem que aqui já foi tomada uma decisão. E o que diz lá? Eu fui pesquisar no Review and Herald aqui, diz resolved, resolvido. Ao pé da letra diz isso, né? Mas que mulheres possuindo as qualificações necessárias para preencher tal posição possam, com perfeita propriedade, ser apartadas pela ordenação à obra do ministério cristão. Parece realmente que
Foi resolvido isso. Porém, tem que ver que lá naquela época, você pode ler os relatos, quando uma coisa é votada e aprovada, se usa a expressão adopted, adotado. Mas quando é proposto, se diz resolved. Então isso aqui não foi votado e não foi aprovado pela igreja, mas foi proposto. Teve a contribuição de 8 pessoas que debateram, falaram e tal, até que a questão foi transferida para o comitê da Conferência Geral. Foi delegado para um subcomitê lá e parou. Então não foi votado, não foi aprovado ordenar mulheres ao ministério cristão. Agora, de fato, Ellen White não fala coisas com muita clareza sobre isso. Tem alguns textos que ela diz que pastoras, mas aí deve se entender por todo o contexto, como pastoras, como se fosse como cuidadoras, não no sentido de ministros, entendeu? E assim por diante. Também tem lá uma questão de comportores, homens e mulheres, mais como comportores, não como ministros, assim por diante, tá bom? 1984, agora pulando na história, já chegamos bem pertinho de nós, mas temos aqui a questão das anciãs. Na primavera, aprovaram anciãs para a divisão norte-americana. No outono, liberaram para o mundo inteiro. Como assim? A igreja, a cada ano, faz suas reuniões principais. Traz gente de todas as divisões. Na primavera, não é uma reunião tão grande. Mas no outono, que foi agora faz pouco tempo, teve uma. Aí sim trazem, tem acho que 200 pessoas teve agora. Um concílio anual. E é o concílio anual que também vai fazer a agenda para o que vai ser tratado na Conferência Geral, que é a cada 5 anos, San Antônio, entendeu? Então, na primavera, o pessoal aprovou para a norte-americana, assim como se fosse, entrou rapidinho e quando viu já estava aprovado lá, e no outono para o mundo inteiro. Não passou pela sessão mundial, muito estranho. Eu não concordo com essa posição e outros pastores, como o pastor Bor, também publicamente falam que discordam dessa posição aqui de ordenar anciãs mulheres. Na Suíça eu tive uma anciã mulher e é uma prática muito comum lá. Em nossa divisão eu penso que não existe isso, né? Não passou aqui na nossa divisão. Tem anciãs, alguém conhece uma mulher anciã? Ordenada? Não. Mas ordenada não. Mas acho que ordenada não no Brasil, pelo que me consta, né? Ok. Aqui está o texto, não vamos ler isso. Está registrado a decisão aqui que foi aprovado anciãs. Agora, 6 anos mais tarde, vai acontecer aqui a Conferência Geral em Indianápolis, 1990. E foi discutida aqui a questão se deve ordenar mulher mesmo para ser pastora, porque a anciã já foi aprovada. Agora, pode não ser pastora, batizar, tudo. O que é decisão? Nós não aprovamos, conclusão, a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Só que não foi por motivos assim, com muito estudo bíblico, não teve comissões bíblicas, mas foi por motivo, tem muita falta de apoio de ordenação de mulheres ao ministério pastoral, risco de desunidade, dissensão, divergência, preferimos manter assim e ser unidos assim, ok? Não aprovamos a ordenação. Aqui está o resultado, 1990, somente 24%, o que também pode ser dito que é alto, né? Aprovaram a ordenação de mulheres e queriam que fossem pastoras, tá? Repare bem, preste atenção nesse número, 24%, porque o número vai aumentar na próxima. 24% aprovaram. Agora, em 95, 5 anos mais tarde, eles insistem. Não, mas tem que ser, porque não sei o quê, e a sede da igreja está lá nos Estados Unidos, e eles que querem também. Aqui o texto diz assim, pessoal, vocês querem aprovar isso ou não? A Conferência Geral capacita cada divisão a ordenar mulheres em seu território. Bem parecido com o San Antônio agora também. Vamos dar liberdade para cada divisão ordenar, sim ou não? Deixa eles ordenar, sim ou não? O resultado foi que não de novo. Que não. Aqui está o resultado, 31%, porém, agora já aprovariam isso. 31% já cresceu a porcentagem disso, ok? Agora, alguns meses mais tarde, porque as conferências gerais acontecem no mês de julho, geralmente. Julho, agosto.
Ó, setembro. Na igreja principal, digamos, a sede da igreja hoje em dia está em Silver Spring, Maryland. Mas acho que até nos anos 90, ali por perto, ainda estava em outro local, Tacoma Park. Tacoma Park fica, é como se fosse Engenheiro Coelho, para o NASP é Engenheiro Coelho. Lá tem a Universidade Adventista de Washington, fica em Tacoma Park, e a principal igreja é a Sligo. Tem um nome bonitinho, não sei de onde vem essa palavra aqui, mas onde era a sede mundial da igreja, uma igreja muito influente, então. Ok? O que aconteceu aqui? Vamos ver? Simplesmente foram ordenadas 3 mulheres, como se nada acontecesse. Não, a gente vai para frente e vamos ordenar, sem respeitar o que a divisão quer, o que a conferência geral quer, aliás, e simplesmente ordenaram essas 3 mulheres aqui, ó. Kendra, Norma e a Penny Shell. Vamos ver algumas cenas da ordenação. E vai aparecer aqui nesse vídeo também a mulher já idosa, atual. Esse vídeo é em favor da ordenação de mulheres. E mostra como se fosse um ato heróico. Ordenação, ó. Essa aqui vai aparecer no vídeo, mas é na hora que foi ordenado, lá em 95. E aqui a celebração que foi, ó, música, orquestra, e foram 3 de uma vez. As azuis vão ser ordenadas. E aqui vamos ver, ó, a igreja de Sligo. Eles têm a ótica assim, de que foi um ato heróico, porque quando a igreja toma uma atitude errada, de não igualdade, porque Deus fez todos iguais, então nós vamos para frente. Isso é o espírito do protestantismo na visão deles. Fazer mesmo contra a hierarquia, fazer uma coisa de igualdade em prol disso. Deus gosta de todos, então todos podem ser pastores. E ela fala que estava indecisa se fazia isso ou não, a sua consciência, mas alguém então lhe falou e ela concordou. Faça isso em prol dos seus filhos, do futuro, igualdade. Só que é verdade que Deus dá dons espirituais, independentemente de sexo. Para Deus não há homem, mulher, raça, língua, nada disso. Mas só que o fato de ser ordenado pastor não é um dom do Espírito. Não é uma questão de ser dotada, mas é uma questão de ser comissionada, de ser escolhida, separada, como os apóstolos. We are convicted, O God, that you have called and that you have ordained them. And here today we recognize and give thanks for what you have done. Então essa foi a primeira ordenação de uma mulher na igreja adventista, criando todo esse precedente que estamos vendo hoje, porque eles decidiram não respeitar a decisão do corpo organizado de Cristo. Porque a Ellen White fala, quando a igreja, reunida em assembleia com todas as partes do mundo, se reúne, aí a decisão, obviamente não contra a Bíblia e Ellen White, deve ser considerada a voz de Deus. Agora, aí ficou assim em paz, uma igreja ia ordenando uma mulher, outra igreja também. O negócio foi crescendo, foi fermentando. Aos poucos, debaixo dos panos, assim, sorrateiramente, se comentava assim, mas a bomba que explodiu foi em 2012. Pastor Ted Wilson, recém-eleito, 2 anos depois, né? Mas que os presidentes anteriores ao pastor Ted Wilson eram mais liberais. Robert Falkenberg e Jon Poulsen. Linha mais liberal, mais inclusivista, a gente aceita, vamos fechar um olho e tal. Mas quando entrou o pastor Ted Wilson de sola, vocês lembram o primeiro sermão dele? Se comenta bastante. O primeiro sermão dele, ele falou, que tinha um outro conflito aqui, deixa eu falar sobre outra coisa aqui, tinha outro conflito da formação espiritual nas igrejas. Lembra? Walla Walla, quem assistiu a série Ômega Emergente e tal. Isso aí estava fermentando também, crescendo. O pastor Ted Wilson então entrou e falou
E aí, quando o pastor Ted Wilson veio com essa linha mais firme, com pulso firme, 2 uniões depois aí se rebelaram. Primeiro a Columbia, a União do Columbia, e aí depois na Califórnia, a Pacific Union. A União do Columbia é por causa do rio Columbia, que passa por meio de Washington, e é onde fica a sede da Igreja Mundial. Acontece que a união dali onde está uma associação geral é a de Columbia. Vocês veem aqui o drama que está se desenrolando. E na Pacific, né, a Califórnia já é mais progressista também. Não admira que também rompeu. Como que romperam? Não no fato de ordenar mais uma mulher, mas no fato de que agora decidiram, votaram, nós vamos ordenar mulheres sem considerar o gênero. Without regard of gender. É uma forma bonitinha de falar, vamos ordenar mulheres também. Entendeu? Votaram lá. Eu me lembro, o pastor Ted Wilson estava logo indo para o FED depois, eu fui pessoalmente falar com o Ted Wilson, mas ele não comentou esse fato, mas ele falava muito, vamos orar, vamos estudar o caso. Hoje em dia, no Columbia, 2017, tem 40 pastoras já ordenadas. A Associação Geral fica na Grande Washington, tá ok, isso aqui eu já falei, né? Para vocês verem que foi a igreja... É o lugar como se fosse o centro do adventismo no mundo. O pastor Ted Wilson e sua equipe montaram um comitê chamado Estudo de a Teologia da Ordenação, TOSC, que se reuniram várias vezes para estudar se é certo ou errado, biblicamente, ordenar mulheres. Agora mesmo mais formalizado, cada divisão teve a sua contribuição, sua contribuição. E aí nós vemos aqui o TOSC como preparação para San Antônio, tá bom? Teologia da ordenação. San Antônio, então, foram lá foram estudando o caso. E agora, o que vai acontecer em San Antônio? Um pouquinho antes agora. Teve participação do pastor Bullion, ele falou, se manifestou a sua posição, o pastor Tim, dizendo que estudaram o caso, eles não enxergam... aqui a divisão sul-americana, os líderes não enxergam que isso seja bíblico, ordenar mulheres, mas seja como for o que a igreja decidir, a gente vai acatar. Tá? A maioria no NASP Engenheiro Coelho eram a favor de ordenação de mulheres. Isso aí foi um professor lá, um coordenador de curso de faculdade que me falou, porque fui gravar o promocional de Walter Veit com ele, e ele me comentou isso, você está indo lá para San Antônio? Tô, e tal. Ele disse que a maioria já era a favor de ordenação de mulheres. Aqui tem um pastor muito influente lá que tem 2 filhas mulheres que estudaram teologia. David Asherick é uma pessoa da Verdade Presente, mas que infelizmente mudou de posição, já não tem mais no ministério. Ele era o chefe do ministério Arise, que significa levante, e aí no começo ele era contra a ordenação de mulheres, bem firme. Tem até um vídeo chamado David Asherick antes e depois. Ele se harmonizou, digamos assim, e agora já é a favor da ordenação de mulheres, dizendo que é uma coisa cultural e tal, infelizmente. E o ministério dele agora se fundiu com a Light Bearers. Pastor Bohr era bastante também enfático e biblicamente endossando que é errado ordenar mulheres, vários vídeos aqui tem nesse link. E esses 3 sites, esse aqui mais antigo, assim, era o principal promotor de que não deve ser ordenado. Fulcrum 7 é daquele pastor chamado Wagner, Gary Wagner, que aparece no painel Trono de Satanás. E aqui, unitytruth.com é recente, com esses últimos anos agora pós San Antônio. Nós vamos ver agora um do pastor Bullion, pró-ordenação de mulheres, que não está nesse link. My concern is with the unity of the church. God's dream is to see his church united, working together to finish the work. But unity is not the same as uniformity. We can be a united church among diversity of colors, languages, and cultures. For that reason, and since there are 2 different points of view about women's ordination, the General Conference formed a special committee with representatives of all divisions
to study this matter. And this committee informed that women's ordination is not a theological or doctrinal matter, but a cultural one. Que eu saiba, não houve um comitê que informou que era uma questão cultural, porque o TOSC, qual foi o resultado dessa comissão de estudos, cada divisão? O resultado foi simplesmente, não foi conclusivo. Foi, nós constatamos que existem 3 grupos. Um é a favor, outro é contra, e o outro acha assim, está em cima do muro, acho que em certos casos e tal. Não chegou a uma conclusão. Mas ele diz que chegou a uma conclusão. Eu desconheço essa comissão que disse que se trata de um assunto cultural. Essa é a nossa conclusão. After this, the full council of the GC decided to take this matter to the World Church, which will be reunited in San Antonio, Texas, in July, to decide with a yes or no if it should allow each division to define what is better for its own territory. For that reason, I support the yes. I think this is a wise and right way to do things. And I believe this is the way God's direct His church. Ok, não foi essa o resultado da votação que aconteceu lá em San Antônio. Então, Deus conduziu de outra forma e Ele está, então, recomendando as pessoas votarem sim em San Antônio. San Antônio lá deixa cada divisão ordenar se quiser, sim ou não. Ele recomenda que sim, porque é uma questão cultural. Talvez na África não, porque vai criar muita confusão e muito protesto, mas aqui no primeiro mundo, sim. Essa foi a proposta, mas que foi negada na Igreja Mundial. A Natasha, ela é diretora do GYC. O que é GYC? É como se fosse o Congresso MV nos Estados Unidos. Lá é maior, só que é da verdade presente e mais para jovens adultos. Tá? Aqui o MV acabou sendo um nicho mais de famílias. Vocês perceberam, né? Mais adulta, questão domiciliar, família, crianças. Lá é mais para jovens adultos e ela é a diretora Natasha Neblett. Thank you, Mr. Chair. I want to speak on behalf of thousands whose voices are not being heard in my division. Thousands of NAD members do not agree with women's ordination, and the initiative bringing it to the front has served not to unify, but to polarize our division. As the president of GYC, which is the largest annual youth and young adult conference in the Adventist Church, I hear from those within the NAD who feel their voices have not been heard, or at least not been acknowledged. There are those in this division who believe that we should be considerate of the world church and what regional beliefs will mean for our unity, rather than feeling that the world church needs to be considerate of us. And if the division has not acknowledged all the convictions within their own division, how can we anticipate that they will appreciate and considerate the convictions of the world church on other issues when we have once set a precedent that each locality can decide for itself? That's one thing. The second thing is that, Mr. Chair, I am a young woman, a young adult, an ethnic minority, and a leader of one of the largest youth movements in Adventism. And Mr. Chair, God has already called me to work for Him, and that is all the calling that I need. Not all young people, not all young women, and not all North Americans want our church to be divided for the sake of somebody putting their hands on us. And while people recognize my work as president of a young adult conference, they should give more recognition when I become a wife next February and a mother after that, since the spirit of prophecy says that that position is higher than the minister in the desk and the king on his throne. 20 seconds. We should focus on giving that the dignity and honor that it deserves. I say no to the question and no to dividing the church. Sentiram firmeza? Ali dava para perceber assim, não tanto os argumentos, mas mais a diferença nas atitudes, no espírito, entendeu? Então, quem tem discernimento, quem tem uma conexão com Deus, percebe, né? Saindo todas as coisas, como diz o Salmo. Number 4, Doug Batchelor.
Mr. Chairman, I'm standing to speak in opposition of the motion. About 40 years ago, I never even heard of Seventh-day Adventists, and I was living up in the mountains in a cave, and I read the Bible and accepted Christ, and then I began to search for what I understood to be the true church. And after carefully studying, I decided the Seventh-day Adventist Church was the church the closest to the Bible. And since then, I've been involved in doing evangelism all over the world. Amazing Facts has evangelism training schools for young and old, men and women. Matter of fact, one of our largest classes in Manila this year had more women than men. And we sent them out preaching and teaching, and there were many baptisms, fulfilling Joel chapter 2. The ordination wasn't necessary. Now, I think that our church having two different theologies on ordination is going to cause a lot of problems for our evangelists. It's going to be very difficult to explain to people that Seventh-day Adventists have the truth, but that church across the street has a different theology than our church because they don't understand. It's going to send a message to other people that we really don't know what we believe. I think it's so important that we come together on this. And I should add, there are people I love on both sides of this issue, but it's more important to me to really impress Jesus and be faithful to Him. We're living in very interesting times with same-sex marriage and transgender bathrooms. Our culture is awash in gender confusion, and I think this is no time for us to get fuzzy about what the differences are between men and women, 15. Which I believe is very clearly defined in the Bible. I do believe it's a biblical issue. 10 seconds. Thank you. When we look at the history of what has happened to other churches that went down this road, it devastated their mission. And I think that we should consider that. Okay, the time is up. Thank you very much, Doug. I appreciate those comments. Okay, Dentro da organização, não se levanta nem a discussão pior que deveria iniciar tudo isso aqui, que é a diversidade de gênero e essa questão última de... Ordenação de mulheres. E, não, essa questão da criança escolher o sexo. A ideologia de gênero. Então, certo? Isso não se discute, não se levanta dentro de seminários organizados para a igreja, para orientar os pais. Que dirá a ordenação. A organização. E é só ver, ó, numa igreja local, o que o pastor achar por bem, é por aí que a comissão vai. Dificilmente uma comissão toma decisão em oposição ao pastor. E o pastor, ele recebe orientação da estrutura, da organização clerical. Então não tem jeito. Quando baixar em cima e dizer discutam, vai discutir todo mundo. Sim. Então vocês entenderam lá, realmente, San Antônio, eu estava lá pessoalmente presente, digitando as minutas, postando para vocês ao vivo também, ali os resultados, e isso não é bom para uma pessoa não adventista ver, sabe, que é a divisão no arraial, mas é para dentro do povo adventista, e eu penso que o público MV é bem adventista, e dificilmente uma pessoa não adventista vai estar no MV. Então, são coisas que precisam ser ditas para o público certo, né? Segundo Walter Veit, essa contribuição foi a que mais colaborou para o não, e ele apelou para o sim. Chairman, I stand here at the mic to appeal to my brothers and sisters to vote yes on the motion before us. A no vote will cause rupture and serious damage to our global church. Let me say this, I have served our church in ministry for 55 years. Most of these years have been in senior leadership roles. I've lived and served the church from Africa, in Europe, and the global church from our headquarters, world headquarters here in North America. And just for the record, let me say that the spirit which guided me during the years when I provided leadership for the church did not leave me when I left office. I believe that I know this church, this global church, well. I know what it is that holds us together. I know also many of the tension points when cultures meet that cause difficulties for us. But we as a church can overcome these things.
Are we clear about it? It has been stressed by several speakers what we are really voting on today. As this is not a question of who has won the argument for ordination or not ordination. This is a question of trust. We have leadership established around the world in every one of the 13 divisions. They work in council together. They work also in close council with the General Conference leadership. They pray, they search Scripture, they seek the Spirit's guidance, and the Spirit is guiding them. Do we trust them enough under the guidance of the Holy Spirit to know what is good for the church in their particular part of the world? Let me say to you, my brothers and sisters from Africa, I love Africa. Africa is part of me. I have spent invested a lot of my life there. Let me ask you, my brothers and sisters, do you trust your leaders, elected leaders from Africa, to give the best leadership for the life and mission of the church in Africa? If you do, vote yes. I say to you, my brothers and sisters from South America, do you trust your elected leaders to provide reliable, good, Spirit-driven, Spirit-inspired leadership to the life and witness of our church in South America? Then vote yes. The same applies to North America and to Europe. We need to trust each other to get it together and to vote yes on this motion. Voting no will do damage to our church. I am fearful of what will happen if we do not allow the church to go forward on this. So I say to you, please, with compassion in your hearts, please do not let delegates from major segments of our church to return to their fields bruised and bleeding and confused and disenfranchised because they are being driven by this community to live a life somehow judged by this community not to be worthy of the responsibility that they have. It is important, I think, that we empower our delegates, allow them to go back home and to know that they have the right and the empowerment of this body to respond under the Spirit's guidance to God as to how they can best lead the church. Look, we are struggling in some parts of the world. We are struggling badly to try to hold the church together, to engage young and old, men and women, in the mission and ministry of the church. We need everyone's involvement. We are bleeding in many ways. We've got to stop this. We are losing so many of our youth and young professionals. They have problems with the moral integrity of the church, and they say, why is the church having problems with this matter? The public does not. It's not a problem to the public. Why should the church? Olha só o argumento. O público para o mundo não é um problema, homem e mulher ser igual. Então por que a igreja deveria ser um problema? Totalmente falacioso esse argumento, porque para o mundo, gay também não é um problema. Tem o mesmo direito, entendeu? Então, não, a igreja tem que estar um patamar mais elevado. Não pode ser a mesma coisa que a sociedade. And as we say, there is no biblical injunction which stops us. We have to fix this one, please, brothers and sisters. I believe it is the will of God that we should enable the church in every part of the world to make the decisions which are best applicable in the part where they live without being in violation of the will of God. Thank you. Você percebe que ele apela para a África e para a América do Sul. São duas divisões com muitos membros. E quanto mais membros, mais peso, mais delegados vai ter mais voto. Entendeu? Só que os africanos não gostaram nada. Você viu as vaias que eles fizeram? Isso aí, logo depois dele, vieram africanos e falaram que isso foi totalmente antiético. Em primeiro lugar, que ele, como antigo presidente, ele deveria ter sido neutro. Entendeu? Eticamente, assim, se espera que seja neutro. O pastor Ted Wilson também tem sua posição, mas depois ele foi lá fazer a sua contribuição e ficou neutro. Falou, ó, vocês conhecem a minha posição, eu só apelo que sejamos unidos, seja qual for o resultado. Mas ele não, assim, com toda força, apelou para o sim. E outra coisa que tinha um relógio de 2 minutos para cada pessoa, mas para ele o relógio ficou zerado. Também acharam isso errado, porque cada membro deveria ter os mesmos privilégios, né? Então, isso aqui, segundo o pastor Walter Weide, foi o maior argumento contra a ordenação de mulheres, justamente o contrário. Saiu pela culatra. Tá? Então, pastor John Paulsen... Pode ser sair pela culatra para quem
já tem na mente que isso é errado, não porque somente eu quero ser contra, mas que já tem a consciência que isso não é. Porque o que é o mais importante que eu entendo aqui, Daniel, o que é o mais importante é que é mais importante obedecer a Deus do que o homem, não importa quem seja. Exato. Essa pessoa que esteja falando lá na frente, o que ele está falando é a vontade de Deus? Então não importa. Então isso só foi importante para quem tem na mente qual é a vontade de Deus. E tudo provém da hermenêutica, porque a hermenêutica é como eu leio a Bíblia. Na ótica deles, a vontade de Deus é que as mulheres sim tenham os mesmos direitos que os homens. Porque isso é feminismo. Exato. Então, por isso a gente vê a importância da hermenêutica bíblica. Então, lá nesse link que eu postei da TV Terceiro Anjo, vai ter vídeo sobre hermenêutica bíblica mostrando o que é hermenêutica bíblica e cultural. Que o feminismo, essa questão do transgênero também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, é muito importante. Jesus falou assim, ó, o que está escrito? E a segunda pergunta foi como lês? Lembra? Como lês? Fundamental. Quarta-feira, dia 8 de julho, um dia histórico na nossa igreja, porque depois de considerar 2 vezes a questão da ordenação de mulheres, em 90 e 95, chegou a vez de outra vez. E hoje, então, foi decidido não ordenar mulheres. Já vamos contar mais sobre a votação. Olha só como é que foi o dia. Começou com 1 hora de preliminares, contando sobre qual deve ser um bom espírito, lendo sobre decisões, e aí também lendo sobre o TOSC, que é a comissão que foi montada nos anos anteriores para estudar essa questão e montar o documento chamado Teologia da Ordenação. Um ponto problemático é que esse TOSC, a maior parte das pessoas eram norte-americanas, como falou o pastor Ted Wilson, só que não está escrito nesse documento que está na agenda da Conferência Geral. Aí, às 9h30, aliás, 10h30, já 1 hora depois, começou a discussão mesmo. Começou a ficar mais quente e eu contei aqui, foram 19 contribuições a favor e 19 contra. Isso aí foi proposital, porque as pessoas, sim e não, foram alternadas. Sim, foram 12 pessoas da América do Norte, 4 da Associação Geral, 3 da Europa e 1 da Austrália. A favor do não, falaram 6 pessoas da África, 4 da América do Norte, 3 da América Central e 2 da América do Sul. Enfim, às 4h30 foi marcada a votação final. E assim aconteceu. Apesar de algumas pessoas pedirem para adiar mais 2 horas, adiar até amanhã meio-dia para as discussões, mas foi votado, foi então decidido e levado avante que a votação seria 4h30, que é o horário local. Momento muito solene, com música de órgão de fundo. Hoje o dia foi interrompido várias vezes com momentos de oração. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar é que o ex-presidente da igreja, que serviu por 10 ou 11 anos, pastor Jan Paulsen, fez um apelo pelo sim ordenar mulheres. Foi então um momento tenso que aumentou a atenção das pessoas, porque se esperava, eticamente, que ele fosse neutro. Só que ele até apelou para o pessoal da África, olha, vocês votem sim, não sei o quê. Então foi um pouco triste, o pessoal depois protestou, as palmas foram para o protesto, então, mas felizmente isso aí foi superado. Agora eu vou falar sobre a votação. Olha só aqui algumas imagens do momento da votação. Como eu já disse, momento solene, com música. Quando a contagem de votações começou, então começaram a cantar também. Todo o processo de votação demorou mais ou menos 1 hora. A votação foi feita em urnas transparentes. Eu fiquei bem impressionado com a transparência e a organização de todo o processo. Olha só o resultado, aqui está sendo mostrado e lido o total de votos. 2.363 votos total, são delegados, né? Votos nulos ou vazios, 5. Sim, 977 votos e não 1.389 votos. Yes, on the question, there were 977 delegates. Those that voted no on the question were 1,381.
Amen. Please. We've had a good day. But with that begins ruining what I consider to be a very good day. Let's have no applause. Eu acredito que Deus está dirigindo essa igreja e ela vai continuar unida. O que a gente está presenciando aqui é realmente uma grande bênção e eu estou muito feliz de fazer parte dessa igreja e de cumprir a missão dessa igreja. Eu não tenho dúvida de que Deus tem grandes coisas reservadas no futuro para essa igreja. Mas eu também prevejo muitas crises, problemas e dificuldades à medida que o fim vai se aproximando. Então louvemos a Deus por cada passo, por cada vitória, por cada triunfo que essa igreja consegue. Estamos muito felizes porque a igreja decidiu avançar unida num assunto tão importante como quem está à frente da obra mundial, evitando assim uma cisão. Eu creio certamente que esse não será um tema na próxima Conferência Geral. Então temos aí, de novo, vários anos de uma hermenêutica bíblica bem fundamentada. Que Deus te abençoe. Daniel Silveira para a TV Terceiro Anjo. Eles queriam ter feito votação eletrônica com aparelhinho, só que foi boicotado. Aparentemente um grande grupo lá, simplesmente na hora que foi testar o aparelhinho, quando falava, agora aperte um botão sim, só para testar. Alguns não apertavam. Por quê? Em países de terceiro mundo ou de quarto mundo, se usa aparelhinhos assim eletrônicos, votação eletrônica, para manipular as votações. Então, você tem muito mais confiança em papel físico mesmo. Então, foi boicotado e testaram de novo, e os técnicos lá não sabiam por que está dando errado. Gente, que vergonha! Aí até sugeriram, vamos fazer por divisão para ver se alguém está boicotando, mas aí não fez e finalmente fez com papel físico. Tá? Outra coisa, faltaram mais ou menos 400 delegados da África por questões de visto, não conseguiram ir para os Estados Unidos. Então, provavelmente eles teriam votado para não ordenar mulheres também, então a diferença seria ainda maior. Agora, o pastor Ted Wilson, Jon Poulsen, ele falou que se for votado não ordenar mulheres, ele prevê uma grande cisão na igreja. Vocês viram? E essa foi a profecia de Jon Poulsen, que eu até comentei no Facebook, alguns me perguntaram depois, que o que está acontecendo hoje, e cada vez mais que se espera mais, fica mais feio o negócio. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá, então isso agora foi San Antônio. O pessoal voltou para casa, feliz, os do primeiro mundo tristes, chocados, desnorteados, mas o que acontece? Alguns meses mais tarde, acontece um concílio de liderança de uma neonorte não conformista, não sei qual das duas, se foi a Pacífica ou se foi a Colômbia, mas que declara que vai continuar ordenando mulheres e vota, a gente vai continuar ordenando mulheres. Ou seja, mesmo que a igreja fale que não, a gente quer sim. Então isso foi uma coisa corporativa também, e junto com a União Norueguesa, que decidiu, gente, a gente não vai mais ordenar ninguém. A partir de agora, a gente vai só comissionar, tanto homem como mulher. Mas ordenar, então, já que não pode mulher, a gente não quer de forma alguma, a gente só quer comissionar, mas só trocou o nome, porque a mulher batiza, faz casamento, então, de fato, está ordenando mulheres. Entendeu? E pertence à divisão transeuropeia, se não me engano. E a divisão transeuropeia perguntou, agora nesse concílio anual que a gente vai ver daqui a pouco, pastor Ted Wilson, mas nós não estamos alinhados também? Por quê? E ele não respondeu direto, mas ele falou assim que aquelas que não estão alinhadas não vão poder entrar, uma coisa assim. Mas é por causa disso, a União Bélgica-Luxemburgo, se não me engano, também tomou uma decisão parecida com isso. E na Suíça, lá tem pessoas que eu trabalhei lá, eu estudei lá, dizem que tem pastoras ordenadas ou comissionadas, mas estão batizando, estão coisa assim. Então. E eu falei pessoalmente com o líder da igreja na Suíça, e ele falou que a liderança mundial está perdendo cada vez mais a moral, agindo dessa forma. 40% a gente conseguiu, deveria ter pelo menos reconhecido, tentar unificar, mas simplesmente falou, agora vamos voltar a focar na união, na missão, seremos unidos e acabou. Ele ficou indignado com isso.
vai entender, né? Ok, o dilema da rebelião. Na Bíblia é retratado uma estranha obra, o punir quem não está em conformidade com a vontade expressa de Deus. Temos aqui esse verso, é uma obra estranha. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é um ato estranho. Conquanto ele não se deleite na vingança, executará juízo sobre os transgressores de sua lei. É obrigado a fazer isso para preservar os habitantes da terra da depravação e ruínas totais. Ou seja, é um dilema. Deus não se agrada de castigar. É como o pai. Quem é pai aqui sabe que não é gostoso. É triste ter que disciplinar a filha com a vara. Mas é um dilema e tem que ser aplicada a disciplina. A fim de salvar alguns, deverá ele eliminar os que se tornaram endurecidos no pecado. Ok? Patriarcas e profetas. Agora lá no céu, vocês lembram? Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Aqui ficou decidido que Satanás seria expulso do céu. O quê? Mas Deus não é bonzinho? É, mas expulsou. Então, a filosofia hoje diz que não, tem que ser bonzinho com todos, passar a mãozinha na cabeça. Né? Isso é amor. É a nova concepção do amor. Tá, aí então, já que as uniões decidiram que a gente vai na frente mesmo assim, a Europa também, a igreja agora tem que se reunir, gente. O que a gente faz agora com essas uniões, ou campos, ou instituições que decidem mesmo assim ir? Concílio Outonal de 2016. Decidiram que vão dar 1 ano de misericórdia para as uniões ou instituições que persistem. Então, mais 1 ano de misericórdia, vamos lá ver. E agora, vocês querem voltar atrás? Ok, foi 1 ano perdido, mas foi colocado na mesa várias possibilidades já. O que fazer? Como o pastor Adilson vai falar daqui a pouco, o livro que se chama Regulamento Eclesiástico, é assim que se chama? É um livro grosso que não é o manual da igreja, é um que é só interno. É o Regulamento Eclesiástico. Manual administrativo, é esse. Lá diz que... Praxe da igreja é bem grosso e só para pessoas de dentro, não está à venda. Ali diz que o caminho certo é realmente dissolver, tem outro nome mais técnico, mas basicamente desapropriar uma união e reorganizar. Agora, eu não sei quem que inventou esse nome, esse apelido. Eu deduzo que foi o pessoal do primeiro mundo, que não gosta disso, que não quer ser desapropriado, né? Porque senão eles vão perder o emprego e perder essas coisas. Essa aqui é a opção nuclear. Não, imagina, ele não vai soltar uma bomba nuclear em nós, né? Então, essa é a opção nuclear. E ela diz que vai acontecer desapropriação. Estava em voga essa opção, tem outras opções mais suaves, tá bom? E, finalmente, 1 ano de misericórdia foi se acabando. E agora chegou, algumas semanas atrás, o Concílio Outonal 2017. Antes disso, nesse ano já, um adventista bem influente chamado William Johnson, que foi editor da revista Adventista por muitos anos, já se aposentou agora, antes do Bill Knott, que é editor da Adventist World, pastor. William Johnson, agora, esse ano, escreveu um livro, Onde é que fomos parar? O Adventismo depois de San Antônio. Onde é que estamos? Publicado pela Oak and Acorn, que é tipo uma gráfica da União. Aqui em Antônio Nogueira tinha uma gráfica da União também, mas foi parado. Ali é uma gráfica sob a tutela da União do Pacífico, que é a favor da ordenação de mulheres. Então, ali tem essa liberdade para publicar essas coisas. Ninguém menos que George Knight decidiu entrar no ringue também do assunto da ordenação. Ele não tinha nesse assunto, mas desde que 1 ano para trás, de 1 ano para cá, ele publicou agora, esse ano, esse livro aqui. As Guerras de Autoridade Adventistas, Ordenação e a Tentação Católico-Romana. E junto publicou como bônus as 9.5 teses, porque ele diz que não tem tempo para escrever 95 teses, então 9.5 teses, falando por que a igreja está sendo muito autoritária, ou seja, como a igreja católica, papista, em querer forçar uma coisa não bíblica. Porque eles dizem que a igreja não diz assim, não se deve ordenar mulheres. Então, é um assunto não bíblico, não há proibição.
Então, quem faz isso, forçar uma coisa não bíblica, a Igreja Católica, e ele retrata, então, a Conferência Geral, a Associação Geral, como com espírito papista, se realmente continuar nessa direção. Entendeu? Eu li aqui a introdução deles no Amazon, mas eu, na verdade, eu nem quero ler, porque é como se fosse, por exemplo, Ellen White, quando foi confrontada com o livro O Templo Vivo, Living Temple de Kellogg, também não quis ler. E só com muita insistência ler alguns trechos, mas eu não quero entender o mal, eu não quero ir lá ler a encíclica do Papa, por exemplo, e entender Laudato Si, é assim que ele pensa. Porque, gente, isso aí são coisas do diabo diretamente. Entendeu? Eu não quero ter essas sementes. E aí, na hora da tentação, essas sementes vão germinar. Uma questão, realmente o Papa disse isso, eu rejeito agora, mas em algum momento isso aí vai germinar. Entendeu? Então, isso aqui, gente, realmente eu não recomendo vocês lerem. Você pode pensar, não, mas eu vou reter o que é bem, eu só tenho curiosidade aqui de ver. É que nem você lê material místico. Aquele livro lá, The Green Cord, O Sonho da Corda Vermelha, Hunger, que em português é A Busca, tá? Tudo isso aí também não leia, e se você quiser ler, é com risco próprio, tá? Eu te advirto, é como coisa de Kellogg, porque a Bíblia adverte sobre os enganos dos últimos tempos, que enganaria, se possível, quem? Até os próprios eleitos, ok? Mas na introdução ele faz uma introdução histórica do que aconteceu pós-San Antônio. Mas Jesus diz que é para a gente se apartar do mal. Exato. E o Salmo 101, não quero conhecer o mal, também. Tá? Então, 9.5 teses. E Michigan, cujo presidente é Jay Gallimore, que foi uma das pessoas do painel Terceiro Anjo lá com Bohr, Doug Batchelor, e teve um de cabelinho branco, lembra? Jay Gallimore, que é presidente da Michigan, que é onde fica Andrews, decidiu tirar os livros de George Knight dos seus céus. Corajoso, né? Ala Pearson. Pearson fez o quê? Também foi isso? Na época de Pearson, eles tiraram questões sobre a doutrina das lojas adventistas para leitura. Ah, é? Pearson foi líder mundial da igreja, né? Foi líder depois do Figure, ok, uau. George Knight gostou, porque isso gerou muita publicidade para o livro dele. Mas lá em Michigan, então, acho que até hoje está lá, não se vende nos céus, no Adventist Book Centers, né? Nesse ano também, antes do Concílio Outonal, o pastor Bohr e a equipe fez um seminário com vários palestrantes, não sobre ordenação de mulheres, como também hoje eu não estou fazendo, mas sobre a autoridade da igreja, a ordem eclesiástica, e convidaram um vice da Associação Geral para estar lá com eles. Não sei se Biadi é um vice ou não. Será que o Biadi foi como substituto? Porque o fato é que o vice atuante acabou não indo. Por quê? Porque lá para esse seminário do Knight, onde ele publicou essas teses em Londres, a igreja mandou um recado falando, a igreja não vai pagar a passagem para nenhum pastor ir para essa conferência liberal de Londres aqui, a favor da ordenação de mulheres. E não pagou. Então, mas para esse do pastor Bohr, a Associação Geral estava mandando um vice. Eu não sei se era com consentimento da cúpula oficial ou não, mas o fato é que foi cancelado, talvez para ser justo, né, para não apoiar de um lado ou do outro, mas o fato é que um vice teve que cancelar. E fizeram esse seminário, está no YouTube, muito bom, eu escutei, é a maior parte, falando sobre vários assuntos, palestrantes bons. Tá? Agora, interessante é que a divisão norte-americana, que é a favor de ordenação de mulheres, que até agora estava alojado no mesmo prédio que a Associação Geral, faz alguns meses se mudou para esse novo prédio aqui. Ó. Isso aqui não é um desenho não, isso aqui é uma foto mesmo, no campo, isso é bom. Agora a arquitetura já é outra, são os 500, mas o fato é que se mudou e saiu da igreja do prédio ali. Ó. Aqui está a despedida deles. Eles deixaram um mural bonitinho. Isso aqui é o auditório da Associação Geral, onde é o Concílio Outonal também. Tchauzinho, vamos sentir saudades, um abraço para fulano de tal. E aí foram embora para esse novo prédio. Ok. Esse aqui é o líder da divisão norte-americana, Dan Jackson, que foi reeleito. Ele é a favor de ordenação de mulheres, só que assim, ele tenta fazer a ponte com a igreja.
ele mandou as uniões não ordenarem. Enfim, vai lá entender certinho o que passa pela mente dele. Certamente é difícil, não nego isso, que é uma posição muito difícil de se estar. E ele falou aqui nesse concílio outonal também. Aqui já estamos no concílio outonal. Nesse concílio, que aconteceu há um mês atrás, um dia antes de entrar no assunto sobre o que fazer nesse assunto, o pastor N.T. coreano, fez no seu relatório de secretaria, em vez de apresentar só os numerinhos, estatísticas, fez um sermão sobre as rebeliões na igreja. O que foi questionado depois, gente, mas isso aqui é um relatório, por que um sermão? Ficou uma situação meio estranha, assim, tensa, mas ele fez um sermão mostrando Kellogg, a apostasia de Kenwright, Ballinger, Conrad, lá na Europa, por isso que a Europa muitos não creem em Ellen White, por causa dele também, especialmente por causa dele, e Ford. Colin Stanley fala muito sobre Ford também. Então, apresentando esse histórico, entendeu? A indireta, tipo assim, cuidado, não repitamos a história. Eu achei que foi perfeito, muito bom. Ele é o secretário da Associação Geral e fez isso. Alguém depois pediu, gente, mas vamos registrar isso não como um relatório, mas como um sermão. Mas o pastor Ted Wilson aí foi bem firme e falou, não, vai continuar como relatório, ele pode falar o que ele quiser no seu relatório. É aqui, ó. Tá todo o vídeo aqui, acho que nem vou dar play, né? Mas vocês conhecem ele, né? N.T. ele já veio aqui no NASP também, já falou. Aqui está um dos líderes, não sei se esse aqui é o Conrad, mostrando o histórico das rebeliões. Ok. No ano passado, no Concílio Outonal, que decidiram quais são as opções nuclear e o ano de graça, eles tinham publicado um documento do que queriam tratar. Não, desculpa, não publicaram, mas vazou antes do concílio, vazou algumas semanas antes, que queria ser tratado. Então, isso teve uma repercussão muito forte e reações negativas, que o pastor Ted Wilson vai comentar. Então, por isso, decidiram que nesse concílio outonal não iriam lançar nada antes, iriam ter muito cuidado para que somente quando todo mundo estivesse reunido, vamos agora ler juntos. Vamos apresentar para vocês e ver o que vocês acham. Tá? Então, foi lido um documento de 14 páginas, foi acho que meia hora lá de leitura. Está aqui nesse link o documento, tá? Tudo sobre o Concílio Outonal está nesse link aqui. E agora, vamos ver o que está, assim, tipo, resumindo. Aonde que eles querem chegar? Depois de muita introdução, muitos textos bíblicos de Ellen White, eles propõem, esse documento aqui propõe que cada membro do Concílio Outonal, umas 100, 200, sei lá, tenham que assinar um statement, uma declaração, de forma eletrônica ou física, indicando subordinação ou conformidade com o Manual Administrativo da Igreja, item B1515. Ok? Então, se vocês estão com a gente, assina aqui. Você tem um ano para decidir, para pensar se quer assinar ou não. Vocês, pessoal, decidem que a gente quer pedir que assinem ou não. Sim ou não. Então, essa foi a discussão nesse concílio outonal. Tá? Então, quais foram as reações? Vamos ver aqui algumas contribuições. O pastor Ted Wilson aqui resume a situação. Vamos ver para aqui 20 segundos só, tudo resumido. I believe that the church has been forbearing, and our point is to redeem. But one thing is sure, we must respect what a world church votes. Concorda com isso? A Igreja Mundial votou, tem que ser respeitado. Ou seja, não é uma coisa católico-romana, papista, de cima para baixo. Nós queremos reivindicar aqui nossa autoridade e obedeçam. Não. O que a Igreja Mundial decidiu, de baixo para cima, agora a cúpula vai ter que executar. É como no mundo corporativo. Os acionários, que são os donos da empresa, né, que compraram uma parte, uma fração mínima da empresa, é que mandam e a cúpula executiva tem que executar o que os acionários pedem. A minha dúvida só é que os representantes que votam representam a vontade de toda a população adventista, não representam porque não foi discutido em fórum interno. Né? Vão lá e votam aquilo que também pensam de acordo com a linha vertical de poder.
Em San Antônio, eu não sei como é o processo exato de escolha de cada delegado. Você vai ser um delegado. Mas a ideia é que represente o máximo possível a visão do povo. Se isso é atingido ou não, são outros 500. Mas o fato é que a ideia de rejeitar a ordenação de mulheres vem de baixo para cima. O quão baixo de todo mundo, teria que fazer uma enquete com todos os membros, isso é muito difícil, né? Mas o fato é que se chama, se não me engano, representativo, congregacionalista, são formas de ecologia. Alguém sabe qual que é o modelo nosso oficial? Denominacional. Denominacional? Nós não somos uma igreja congregacional, nós seguimos o modelo denominacional. Ou seja, nós nos reportamos à Associação Geral. Cada divisão ou cada igreja não tem autoridade para tomar voto em relação à doutrina. Mesmo que a divisão sul-americana falar alguma coisa sobre alguma doutrina específica, isso não vale em relação à igreja, ou para disciplinar, ou para... Eu entendo que é como se fosse na política. Os deputados e vereadores, senadores e deputados são escolhidos pelo povo e eles vão lá a Brasília falar o que o povo quer. Representando o meu estado aqui, tal, eu voto isso. Então é meio que representativo, tá? Mas não parecido. Foi votado pelos membros da igreja. Não foi votado fisicamente por todos os membros, não. Tá? Então ele resume. Vamos ver mais um clipe aqui, Ted Wilson falando. Um desabafo agora da situação. Chegou lá uma situação intrincada. So, my brothers and sisters, we're caught in a dilemma. And I'll just take a little breather here. We understand that people are uneasy about signing a document. To be honest, the signing of the document, you already essentially automatically signed the document when you were placed on this committee. That's a given. The problem is, well, you signed it in the essence that you need to comply with policy and general conference session actions. It's so simple. We don't have to explain it. The problem is that there are those who have not complied. How do we deal with them? If they do not accept what a session said, then how do we work with them? And that's our dilemma. If the method that has been proposed to you is not the method that should be followed, we've been asking for a better one, and we have not received a good one. Delaying is not a good one either. If delaying means never concluding what the compliance was intended to do. If delaying means to be able to iron things out so that people come into compliance, praise the Lord, that's fine. But our dilemma is we have some units that have simply said, we're going to do things differently. We're going to do it our own way. And that's not in compliance with policy. Neither is it in compliance with General Conference session action. So, regardless of whether we agree with something or not, because you can hold your opinion, no problem. The problem is you have to submit your opinion, and I've had to do that. I've voted on things that went a different way. But, you say, okay, we're part of a group and we're going this way. Entenderam? Bem delicado, né? Nessa mesma semana que aconteceu isso, nós estávamos estudando sobre o apóstolo Paulo lá, a questão da circuncisão, né? E ali eles resolveram, entre Paulo e Pedro, e Tiago, eles resolveram tudo no mesmo dia. A questão que estava causando uma polêmica muito grande e está causando divisão entre opiniões ali, né? E um dia eles resolveram toda a questão, né? Porque o Espírito Santo estava com eles. Sim. Estava com eles ali. Amém. Olha só, após lido o documento, teve endosso do secretário e tesoureiro, aí abriu para o público para discutir, 3 horas e 15 de discussão. Terminou tarde, a associação até queria dar um limite de tempo, mas foi votado que não teria limite de tempo. Compliance, essa é uma palavra que o Ted Wilson usou bastante,
e eu fui ver, não no dicionário, mas em Ellen White, como é que foi traduzida essa palavra. Conformidade, conformação, submissão, cumprir, atender e estar em acordo. Tá? Eu penso que vocês ainda vão ouvir bastante essa expressão no futuro. Compliance, significa isso então. Deve-se estar em submissão ao que a igreja diz. A igreja deve ter autoridade. Ellen White diz que a igreja deve ter autoridade. Tá? Isso não é uma coisa católica romana, é uma questão de ordem. Mas estou ressaltando, a igreja reunida como um corpo de todas as partes do mundo é a voz de Deus. Não é uma decisão, não é só porque o presidente da associação, não sei o que, decidiu, então vamos obedecer. Não, a igreja como corpo, né? Ok. Um leigo da Índia propôs, e o concílio aceitou, mudar o texto. Em vez de disciplinar aqueles que advogam, mudaram então o texto para dizer que aqueles que trabalham contra. Por quê? Porque você sempre pode falar, você sempre pode advogar alguma coisa. O fato é que tem que ter liberdade de expressão, o fato é que você não pode tomar medidas que favoreçam isso. Tá? Então, esse leigo aqui foi acatado, votaram que iriam aceitar isso. Isso foi bom, mas logo depois, assim, isso foi bom porque se o corpo aceita mudar uma coisinha, então se pressupõe que o documento inteiro vai ser aceito. A gente já mudou uma coisinha aqui, mas logo depois entra ele, que ele é presidente de uma das uniões rebeldes. Ele falou essencialmente que Paulo também desobedeceu o concílio de Jerusalém, de Atos 15, de que não deve ser tomada uma decisão assim tão precipitada, de ser lido o documento tão rápido e coisa assim. Então isso já mudou um pouquinho o rumo. Eu não sei se foi ele, se foi outro que falou que é anticonstitucional isso, foi ele. É anticonstitucional, pelo regulamento, tirar privilégios do membro da comissão. Só se pode excluir ou deixar, mas não tirar privilégios. Mas aí o pastor Ted Wilson falou que tem um espaço, uma zona cinza, que eles podem sim, que diz que tomar qualquer medida, então estaria nisso. Aí já começou a ficar meio complicado. Foi ele quem fez a proposta de mandar o documento de volta à comissão por violar a Constituição, pois esta só prevê a exclusão de um membro, não uma limitação de seus privilégios. Na ótica de Dave, isso é uma emenda. Segundo Ted Wilson, a Constituição é silenciosa sobre a possibilidade de tirar a voz e voto de membros. Isso se encaixaria numa cláusula da Constituição e tal, que diz que vai ter liberdades para isso. Agora, Ted Wilson vai falar o seguinte, por que eles não liberaram esse documento já antes? Por que foi lido assim, em cima da hora, e quiseram que eles votassem assim tão rápido, sem dormir sobre o assunto e assim por diante? Ele explica o porquê. Vamos ver. Someone has commented, why didn't we have this material available to people much earlier? We tried certain aspects of that in the past, and there have been leaks where people have misused information and taken it out of context, which has created highly unnecessary, inflammable reactions. You can fault us for not a good process, and we're not here to defend that necessarily. But I find it very odd that private information has been given and misinterpreted again. So if you had a committee that was look at those units, and there are some, and we can name them, but we won't do that now. If you want to look at those units and say you officially declare you are out of compliance, we can have a committee to do that. The big question is, what do you do next? Do you just make a statement, you're out of compliance? Is there any penalty for being out of compliance? Well, the working policy is quite clear about what we call perhaps the nuclear or the ballistic options. O manual é bem claro o que deveria ser feito. Então me pergunto, por que não foi feito já muito antes? Porque foi sendo deixado, não vamos ser tolerantes.
né? E eu não culpo necessariamente a pessoa dele, porque é uma equipe, é uma comissão, então é difícil. And those are to downgrade unions from union conference, if that's where they are, to union mission. It is to disband unions. We have not chosen to do that. That would be an extremely comprehensive and difficult thing. I mean, let's just be open and very, very open with ourselves. That would take enormous amount of time and effort, and that would be even much greater effort taken away from mission than what is even being suggested. So the basic problem that your officers are facing, because I'm facing it, all the officers, not just the 3 executive officers, all the officers of the General Conference, and you are facing it. What do you do when an organization is so out of compliance with what has been indicated? What do you do? The General Conference really doesn't have a lot of tools to address that. It can disband a union, yes. It can't go and remove officers. A constituency has to do that if it is a union constituency or a conference constituency. Missions, you have more flexibility. But there are very few options that the General Conference actually has. So what has been presented to you, at least in part, is an attempt to try and help to focus on some ways in which to bring compliance. Afinal de contas, foi votado, a gente quer aprovar esse documento agora ou não, ou mandamos de volta para a comissão que fez, porque foi escrito bem qual comissão e tal, a comissão que fez o documento, mandar de volta. Ou seja, foi tudo postergado por mais um ano. Tá? Postergado por mais um ano, e enquanto isso, a rebelião aumentou. Isso aqui foi uma vitória para a rebelião. Foi uma vitória para os campos do primeiro mundo. Agora, finalmente, tá, então... Porque pelo que eu entendi aqui, Daniel, só um minutinho, o que o presidente disse ali é que ele falou assim, como dissolver uma missão, uma união, uma divisão? Ele falou, é muito mais desgastante do que a gente tentar chegar a uma conformidade. Foi isso que ele quis dizer, é isso que ele falou? Sim. Então é mais fácil a gente chegar numa conformidade do que a gente ter que dissolver. E outra, ele disse assim, e será que tem condições de dissolver? Porque eu acredito que na documentação que existe da nossa igreja, tem como você repreender um membro, mas não tem como você dissolver uma missão, uma divisão. Não, ter como ter, mas... Só se fizer, então, uma lei, porque não existe. Já existe. Ele disse que o manual diz isso. Manual? Mas acharam que seria muito desgastante fazer isso. Mas eu pergunto, um iceberg, como é que você tem que enfrentar um iceberg? Não é de frente? Não é de bico? Isso vai causar aparentemente dano. Gente, não, mas de bico num bloco de gelo? Aí o barco tremeu todo, Ellen White diz, mas não houve avaria e tal. Se tivesse sido feito logo. Mas é que foi se postergando, e se fosse de bico hoje, realmente causaria um estrago muito grande. Bilhões de dólares perdidos, instituições, a igreja na América iria recomeçar praticamente. Pouquíssimos gatos pingados iriam sobrar, iria recomeçar a igreja lá nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Daqui a um ano vai ser pior, porque deram brecha para Satanás. Sim, exato. Então agora, entendeu? É um dilema. O pastor Silvio Pionato, ele é pastor brasileiro na Associação Geral. Foi preceptor no IASP, frequenta uma igreja lá brasileira em Washington e disse o seguinte, é uma situação muito complicada daqui para frente. Na prática, foi uma grande derrota para a liderança que propôs a votação. Por outro lado, foi uma vitória para os progressistas liberais, que saíram fortalecidos e mais decididos a tocarem os outros itens da agenda. Diminui em muito as chances de esta proposta ser aprovada no futuro. E que ninguém se iluda. Ordenação da mulher, que é um assunto que a igreja precisa tratar e resolver, que é o assunto presente, é só o começo.
Quem tem acompanhado de perto sabe que os mesmos grupos que sequestraram esse assunto são os mesmos que estão questionando abertamente outros temas. Questionam a validade e autoridade da profética de Ellen White, questionam o sábado como o 7º dia da criação, questionam a criação de 7 dias, questionam a doutrina do santuário e o assunto difícil e complicado, mais difícil do que todos esses juntos, a sexualidade humana. O tempo é de orar e termos convicções pessoais profundas e fundamentadas na Bíblia, mesmo que a igreja, entre aspas, pregue o contrário. Cresci aprendendo que a maior ameaça e perigo eram a besta e o dragão. Hoje começo a ver e a entender que a maior ameaça à igreja está entre nós. Que eco é esse da palavra que Ellen White falou, temos mais a temer de dentro do que de fora. Eventos finais. O Senhor vai voltar e vai levar para o céu os salvos em Cristo Jesus. Ele não vem para salvar uma igreja, diz um pastor. O orgulho nacionalista foi a derrocada de Israel. O orgulho denominacional, segundo a Apocalipse Laodiceia, é a maior ameaça que enfrentamos. Cada dia o apelo de Josué se torna mais importante. Oremos para que não tenhamos que escolher entre o Senhor e Deus e a igreja, porque infelizmente esse já é o caso em algumas das áreas e situações. Você está dizendo aí que a gente tem que até orar para a gente, a nossa escolha ser entre a igreja, a qual eu estou, que eu frequento, que eu tenho meu nome, ou Cristo. Eu estou me sentindo aqui na mesma situação de quem? De Lutero. É como se você... Se isso chegar a nós aqui, né? Porque o que Lutero, quando ele chegou lá, o que foi que ele perguntava para ele? Você revoga tudo que você escreveu? Aí ele disse, né? É verdade. Olha só. Agora, previsão. O que vai acontecer? Se fosse sem essa derrotada, o plano era o seguinte. Ted Wilson prevê 1 ano para a decisão se assina ou não. Então, se fosse aprovado tudo certinho, agora até 2018, outubro lá, e aí, assina ou não assina? Sim ou não e tal? E se assina e não cumpre, Ted Wilson falou, isso é assunto para 2019. Porque posso bem imaginar que os do Novo Mundo, lá do Primeiro Mundo, vão assinar, mesmo que sejam contra agora, não, imagina que é isso, mas daí tá bom, assina, todo mundo assina agora e continua em obediência. Então, e agora? O que a gente faz? Não adiantou nada assinar. E agora? Entendeu? Você vê onde é que vai dando as coisas? Mas agora, com a decisão de mandar de volta para a comissão, tudo se adia em 1 ano. Ainda, então, minha estimativa é que os não conformistas não vão assinar. É questão de honra para eles, à primeira vista. Eles falaram lá, o pastor próprio John Paulson falou, que isso, assinar... Entendeu? Na ótica deles será que eu vou assinar, será que eu vou pedir para minha esposa assinar um documento que ela me ama? Não, porque eu sei que ela me ama. Então, se eu pedir para assinar ela assinar, eu vou estar questionando. Então você acha que está duvidando de mim? Só que, numa situação em que não está claro se vai ficar junto ou não, divorcia ou não, aí faz sentido assinar. Né? E é o caso aqui. Não é do nada que eles estão pedindo para assinar. E pior ainda, para dificultar, ano que vem vai ter que ter maioria de 2/3 para aprovar, disciplinar os não conformistas, entendeu? Tudo que mexe com privilégios de membros é 2/3. Mas para mudar a doutrina do sábado para o domingo, teria que ter só a metade, só 50% aí teria que ter. Se fosse, né? Tá. Agora, eu já falei para vocês que o ideal seria enfrentar de bico. Enfrentar o iceberg de frente, o que não se fez e foi se empurrando com a barriga. Mas agora, então, eu lancei uma petição, assim como eu já fiz nesse ano. Nesse ano, a petição foi para que se disciplinasse individualmente os pastores não conformistas. Foi lidado de forma individualmente. Eu sei que o pastor Edilson recebeu lá esses e-mails. Lá nos Estados Unidos até imprimiram muitos e-mails e mandaram pessoalmente para ele por correio, em papel. Mas a minha proposta para esse ano, que já está no ar nesse link aqui, é fazer uma petição para que pelo menos então no próximo concílio anual haja alternância. Pessoa que é a favor do sim, fale, depois a favor do não. Depois a favor do sim, haja uma alternância, porque nesse concílio não. A maioria foi a favor de rejeitar, não, de que ordenar mulheres, foi a favor de não aceitar esse documento. Então pelo menos vai ser justo, não é? Que seja meio equilibrado assim, porque... Da divisão sul-americana ninguém se manifestou, ninguém falou nada, mas do Primeiro Mundo até repetiram, a mesma pessoa falou várias vezes, entendeu? Então é como na agenda gay,
eles são poucos os que promovem a agenda gay, né, com placar e tudo, mas eles são muito vocais, eles se expressam muito. É por isso que parece que está vindo com força, isso aí está ganhando espaço muito forte mesmo. E quem tem melhor argumento. E quem faz mais barulho também. Sim, né? A torcida. Por isso que eu acho que deveria ser assim. Ok. Agora, por que rebelião? Será que é rebelião mesmo? Alguns acham não, que isso ele está demonizando, preto e branco. Isso aqui é questão de política, não tem nada a ver com Kellogg, com Bellinger, com Ford, nada a ver. Mas olha só, olha o paralelo com Lúcifer no céu. Diz lá que uma certa ação de Deus, se ele fizesse, teria apoiado a acusação feita por Satanás de governo arbitrário por parte de Deus. Não é esse aqui o argumento de George Knight? Que é arbitrário, que é por uma questão não bíblica, quer forçar a gente? Não, a gente não quer se submeter a isso não. É romano isso aí, a gente vai ser que nem Lutero, 9.5 teses. É a acusação de Satanás, a arbitrariedade. Acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo a submissão e obediência de suas criaturas, e declarou que, enquanto o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Um dos argumentos dos pró-ordenação de mulheres nesse concílio foi que a própria Associação Geral não cumpre em certos aspectos o manual. Igualzinho isso aqui, que o próprio Deus não pratica a lei que ele mesmo fez. Ellen White fala agora sobre Coré, Datã e Abirão. Disseram que a congregação não estava em falta, visto que não desejavam nada mais que seus direitos. Mas que Moisés era um governador déspota. Outra vez a palavra-chave aqui, arbitrariedade, despotismo. Que ele reprovara o povo como pecadores, demonizou, sendo eles um povo santo, estando o Senhor com eles. É que nem falar, as mulheres são missionárias, são obreiras, são santas, Deus escolheu, e como é que a gente pode ir contra Deus? É um argumento capcioso de Satanás, tá? E que foi de Coré aqui. E a rebelião de Coré foi feita por quem? Por príncipes, chefes de milhares assim, e a maior parte do povo foi com eles, mas quando viram os castigos de Deus, eles fugiram lá das tendas deles, né? Efeito manada e assim por diante. Coré ainda. Nesta obra inspiradora de desafeição, houve maior união e harmonia entre os elementos discordantes da congregação do que já existira antes. E o do primeiro mundo, lá em Londres, o tema foi unidade da igreja. Nós somos unidos, a gente se ama muito porque estamos unidos na rebelião. Não falaram isso, né? Mas eles estão unidos na rebelião. E aqui em Coré havia um maior sentimento de unidade também. Estranho, né? Como a Torre de Babel também, muito unido assim, em prol de uma causa reprovada por Deus. Aí disseram assim, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, homem, mulher. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Eles acusam que San Antônio foi manipulado, porque o voto lá com o eletrônico não deu certo. Então, muitas mentiras realmente que não vale a pena ir lá ver por curiosidade. Falando em curiosidade, agora surge a questão aqui, para encerrar. Tá, Daniel, mas e a igreja? Ellen White não fala que a igreja vai triunfar? Que Deus vai tomar as rédeas em suas próprias mãos? Que pode parecer a obra de Scambai? Não. Eu queria dizer o seguinte, nós não temos que nos preocupar tanto sobre essa questão. Porque isso aí cheira mais a curiosidade do que realmente a eu me alimentar, a eu estar firme com Deus. Porque... Sendo franco, o que exatamente vai acontecer com a igreja não é de nossa conta. O que vai acontecer? Vocês lembram de Pedro, quando ele foi falar com Jesus? Que Jesus falou que Pedro seria crucificado, né, que vai estender as mãos lá no finalzinho do livro de João. Pedro perguntou para Jesus, e esse aqui, o que vai acontecer com ele? Quero saber, como é que ele vai morrer? Curiosidade. Qual foi a resposta de Jesus? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, siga-me. Entendeu a mensagem? Não nos... cabe tanto a questão, mas como é que vai acontecer? Não, mas vai acontecer uma coisa, e a igreja vai ser assim. Ou então, Papa, decreto dominical, vai ser assim, os últimos eventos, tantos anos e meio, sabe? Isso cheira muita curiosidade. A pessoa convertida, realmente, isso é secundário. Como certinho vai ser. Entendeu? Lembra o seguinte, no antigo Israel,
Deus não mandou um anjo para matar 185 mil soldados? Os assírios. Senaqueribe lá foi lá e Deus mandou orar no Ezequias e tal, e Deus mandou a destruição e foi vitória para Israel, não foi? Ah, quer dizer que então a igreja, Jerusalém, vai vencer. Deus prometeu que o trono de Davi seria eterno, não falou isso? A semente de Abraão vai ser eterno. Então quer dizer que não vai ter exército que vai nos vencer. E agora vem esse Jeremias aqui e está dizendo que a gente tem que se render aos babilônios. Que negócio é esse? Jeremias não é inspirado, porque vai contra o que diz a Bíblia, que diz que o trono de Davi vai ser perpétuo, ou seja, sempre vai ter alguém no trono aqui de Davi, e se a gente se render, vai acabar. Então não pode ser, então acabou. Ou seja, mente estreita, pegar ao pé da letra assim uma coisa e falar, independentemente do que aconteça, isso aqui vai dar tudo certo, Deus vai tomar as contas, entendeu? Então isso aqui, eu não digo que não vai ser assim. Pode ser que Deus intervenha de uma forma corporativa, digamos assim, que Deus faça aparecer uma lepra no rosto do rebelde lá, que Deus, de repente, ele fica mudo, entendeu? Pode acontecer, mas nós não temos que especular e ver como vai ser, entendeu? Pode ser que seja diferente. Aí o povo foi para o cativeiro e o Israel espiritual continuou, não continuou? E agora, olhando para trás, a gente vê, o Israel é o espiritual. Não, entendi, ok. Então, pode ser que a igreja, quando fala lá, pode ser espiritual? O povo invisível de Deus? Eu não excluo essa possibilidade. Então, eu não digo que vai ser assim, que vai ser assado, mas que não seremos enclausurados numa visão assim, templo do Senhor é esse, vai dar tudo certo, sabe? O fato é que Deus tem 1000 maneiras de solucionar, de overrule, no inglês tem essa palavra, ou seja, de governar a situação de uma forma a ele assumir as rédeas, sabe? Eles usam muito o termo assim, que Deus está guiando a igreja, Deus está guiando a igreja, Deus está guiando o seu povo. Daniel, o povo aqueles que obedeceram, sim, aqueles que obedeceram, porque o povo dele também está lá fora. Que não adoraram o bezerro, aqueles que adoraram o bezerro, até a segunda, terceira geração não entraram em Canaã. Eu gostaria de recomendar aos espectadores que assistam a palestra chamada O Plano B, está lá no nosso canal, que ali fala que realmente o plano de Deus é um. Mas quando Deus fala bem sobre alguém e o povo não corresponde, Deus se arrepende do bem que disse que faria, não se arrepende? Então tenhamos isso em mente. Eu não estou afirmando, repito, que quando Deus fala sobre que Deus vai tirar os erros, que Deus vai consertar, necessariamente é condicional. Mas não excluamos essa possibilidade. O Espírito Santo vai nos orientar ao estudarmos, mas não fiquemos enclausurados numa interpretação, porque olha só, os judeus também pensavam, o Messias, nenhum profeta vem da Galileia, então não pode ser Jesus. Ele nasceu assim, também não, então não pode ser, porque foram ouvindo a interpretação, o reino de Jesus vai ser como um rei, vai ter que dominar, entendeu? E o povo de Deus, realmente, a maior parte foi assim para um lado, e Deus escolheu remanescentes. Foi para um lado errado, Deus escolheu remanescentes, entendeu? Então, não excluamos essa possibilidade. Agora, nada impede de nós orarmos, Senhor, eu oro e peço, para que na próxima concílio outonal, quem é rebelde fique mudo. Que tal? É proibido orar isso ou não? Podemos orar, né? Vamos orar por isso? Ou vamos orar para que apareça uma lepra nas pessoas que estão erradas? Podemos pedir, se Deus quiser responder ou não, né? Mas nós estamos aqui, a gente até pode fazer uma petição, em vez de ser para o pastor Ted Wilson, para Deus. Você clicando lá, você faz uma oração. Algum comentário, gente? Então, eu só quis abrir esse ponto final aqui nessa questão de igreja não institucional, mas não é assunto desta palestra, tá? Não tenhamos medo. O fato é que Deus vai conduzir o seu povo, seja ele com a plaquinha, sem a plaquinha, com o CNPJ, sem CNPJ. Se você é convertido de Deus, não se preocupe. Estando Jesus no barco, não se preocupe. Deus está preparando o seu povo. Eu acredito nisso. Tá? Então, não fiquemos perguntando sobre curiosidade. Né? Muitos perguntaram assim lá em Atos 1.
como é que vai ser certinho. E Jesus falou, não vos compete saber tempos e estações. Então, eu também digo, não vos compete saber exatamente como é que Deus vai resolver a situação. Oremos pelo bem, seremos confiantes que aqueles que lhe pertencem vão estar seguros. Sim, Patrícia? Eu tenho uma dúvida em relação a esse assunto. Por que tanto rodeio em relação a isso, se na Bíblia tem definido que há função para homens e há função para mulheres? Por que tanto rodeio? É a mesma coisa que falam com Ellen White. Quando Ellen White falou sobre o queijo, tem que ver naquela época o queijo era picante. Quando ela falou sobre o leite, não sei o que. Quando ela falou sobre isso, futebol, esse aqui é futebol americano, então futebol normal pode. Sabe? É hermenêutica, como eu leio Ellen White. George Knight trabalha a mente das pessoas para que eu leia Ellen White extraindo o princípio, mais como devocional, não pegando ao pé da letra. A Bíblia não pode falhar. Jesus falou, a Escritura não pode falhar. Está escrito, acabou. Então, é hermenêutica. Eles leem a Bíblia, não, mas o princípio por trás é porque é patriarcal, para não chocar muito, mas hoje em dia é a igualdade, Deus... Por que se estende tanto? Por que se alimenta tanto nisso? Por que não define as coisas de uma vez por todas? Pois é, boa pergunta. Deveria ter definido logo. Amém. O Espírito Santo, lá no tempo de Paulo, todo dia, é o Espírito Santo que faz essa obra. E eu até relutei em falar sobre esse assunto, porque pode acontecer que o pessoal aqui da cúpula da divisão veja, o MV fala assim, então a gente vai falar do contra, então tipo assim, agora vamos ser a favor da rebelião também, e a divisão sul-americana se rebele. Será que pode acontecer? Talvez não, espero que não. Mas eu vejo muitas vezes que quando a gente faz seminário de Operação Iceberg, a gente fez seminário sobre o livro A Busca, e alguns dias mais tarde a CPB tirou o livro do ar, do site pelo menos. Quando a gente fez seminário sobre, isso aqui é só um detalhe lá, sobre aquele símbolo ON, né, chinês da Novo Tempo, saiu do ar também. Então eu vejo que a igreja está de olho sim, tem tomado certas medidas e existem aparentemente Nicodemos na divisão, na igreja que tentam mexer os pauzinhos lá e que mexem e que tiram e... Vai saber, também isso é questão que não cabe a nós, mas o fato é que quem tem o Espírito Santo vai ter esse discernimento, tá bem? Mas o MV está fazendo um trabalho que está incomodando a cúpula da igreja. Certamente. E eles querem que o MV se harmonize. Ou seja... A estrutura do MV que está incomodando a grande cúpula, a estrutura do clero. É isso que é importante. Sim. Entendi. Por isso que se quer harmonizar o MV... Assim como o IEST foi harmonizado, está em paz com a igreja, vamos fazer as pazes, a gente conversa, diálogo, tudo começa com sentar e dialogar. Assim como Neemias foi chamado, desce aqui Neemias, vamos conversar. Lembra Tobias e Sambalate? Vamos conversar aqui, somos irmãos. Mas ele falou que não, a obra do Senhor faça uma grande obra e realmente o que vai ser dialogado? A gente já sabe que a intenção eles são contra o perfeccionismo, isso, então... realmente não tem por que dialogar. E toda uma difamação que fizeram do MV, se eles estivessem realmente mudando de posição, eles iriam fazer uma confissão pública, nós pedimos perdão, entendeu? Mas não há, então que diálogo vai ter? Há uma onda grande de ministérios no Brasil, da Verdade Presente, que estão se harmonizando. O resultado é que eles têm mais liberdade para pregar nas igrejas, mas há um preço altíssimo, que é uma mordaça. Não fale certas palavras, na turma de Cristo, não, isso aqui não será tão enfático. Vai aqui, Nova Semente, vem pregar aqui Nova Semente, aí você escuta a minha música, como é que é, sabe? E realmente não dá para agradar Deus, como é que diz? Não dá para servir a dois senhores, eu estou vendo cada vez mais. É proibido ser atalaya. A verdade é negociar. Vamos fazer a oração final, então? Senhor grandioso Deus e Pai, nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus. Senhor, ajude-nos a que Tu sejas o Rei em nossa vida. Queremos nós estarmos de bem contigo. Isso é o mais importante, como está a minha alma com o Senhor. Portanto, Senhor, que não nos escandalizemos com isso que está acontecendo. Até certo ponto é profético, é tipológico, mas que cada um olhe para si mesmo, para que Deus se agrade de nós, Senhor.
Nesse momento, queremos colocar o destino da Yasmin em Tuas mãos. O que vai acontecer, Senhor, está em Tuas mãos. Mas que nenhuma pessoa sincera se perca. Que fique claro que Tu estás tomando as rédeas em Tuas mãos. Nós oramos, sim, para que as pessoas rebeldes sejam disciplinadas por Ti, porque Tu amas e disciplinas aqueles a quem amas, e às vezes tens que remover alguém como Ananias e Safira para o bem de todos. Oramos por isso, para que, se for de Tua vontade, que os rebeldes fiquem mudos no próximo concílio anual, ou que aconteça alguma coisa maior, sobrenatural, que fique claro que Tu estás intervindo. E se não for essa Tua vontade, eu repito, que os sinceros saibam o caminho certo. Que não haja confusão, que não haja perca de almas, seja como for, avaria, assim como no navio que foi lá se quebrar, com o naufrágio de Paulo, mas nenhuma alma se perdeu. Que isso aconteça e dê sabedoria e força ao pastor Ted Wilson, aos nossos pastores, ao pastor Ayrton Keller e toda a cúpula aqui da divisão sul-americana também. Fortaleça-lhes e que os Nicodemos ganhem mais voz e mais força e a verdade triunfe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.